Todos aqueles que são pais. Ok. Nós temos aqui vários que são pais. Então, parabéns aos pais. Ok. Que Deus possa abençoar e que possa dar sabedoria e forças para continuar nesta luta. Ok. Deus abençoe. Paz, Senhor, todos os irmãos, é bom estar na casa do Senhor, amém? Mesmo com frio, isto quer dizer que o Espírito de Deus pode nos aquecer o nosso coração, amém? Ei, mas que amém tão friorento. E parece que estamos todos ainda encolhidos na cama, né? Eu queria só mostrar um vídeo do Caleb, né, lá na América. Ele mandou uma mensagem para os irmãos. Como o português dele não é assim tão famoso, né? Ele mandou esta mensagem em inglês para aqueles irmãos que entendem, os irmãos que não entendem, eu depois só vou resumir. Podem pôr, se faz favor, obrigado. So I had my time in New York City, saw some family, met up with some GP alumni that were actually on the mission trip, and some of them were actually at our church. I saw one of them in New York. Then I went to Tennessee, saw some family, had my cousin Hannah's graduation, and then I drove down to Florida for a couple of days. And now I'm in Sioux Falls, South Dakota. I have been here since last week, Saturday, if I'm not mistaken. And it has been awesome. It has been powerful. The Lord has already been working. We had some prophets, Anton and Kari, come, very international, global. They're actually based in Cape Town, but they travel all around the world, and they speak the word of God to everyone. But they've been awesome. I actually received prophetic word from them, and it was great just to get some more guidance on what's going on in my life. I'm thinking of all of you guys. I'm missing you. I appreciate all the support, the prayers, everything you guys are doing for me from back home. I love all of you guys. I am going to need it, believe me, it's crazy, you know, we're on the farm because we're preparing for the school, and so right now, just working on the farm, 11 a.m. to about 7:30 p.m, you come home, you change, you're back out at HQ again, to learn more about the Word of God, just to receive, have some Bible studies in the morning, Bible studies in the evening sometimes, ministry nights. The service is here, guys, if we thought it was bad in South Africa, the service is here 6 hours. Sometimes 7. We start like 12 and we end at 7 p.m. You know, struggle to sit for that long, but I think it will make my dad's sermons a whole lot easier when I'm back home. You know, all those 7 in closings. Yeah, I'm going to be used to it by the time I get back home. But yes, I love you guys. Thank you for your prayers, your support, and I will see you guys next year. Love you. Alright, isso é só um bocadinho do que ele tem estado a fazer, né? Lá nas missões. E nós queremos também estar em conjunto com ele. Ele mesmo estando longe, nós queremos lembrar ele, né? Então eu pedi aos irmãos, para os irmãos orarem por ele. Não é fácil onde ele está, não é fácil as situações que ele tem encontrado. É sempre muito difícil quando nós estamos num país novo. Muitos dos irmãos sabem, quando imigraram para aqui, nada é fácil, mas também ele necessita do suporte, o nosso suporte, de nós podermos orar e também, se pudermos, contribuir para as despesas de onde ele está, né? As coisas não são baratas, o dólar para o rand é muito caro, os irmãos sabem, e então se nós pudermos contribuir com alguma coisa, será bem-vindo. Ok, eu queria pedir aos irmãos que pudessem orar por ele. Ele é um jovem ainda de 18 anos, necessita de muita direção, de muita sabedoria para poder estar onde está e fazer o que Deus quer e que tem para ele para fazer. Amém. Os irmãos, eu conto com os irmãos em oração. Eu na próxima semana terei uns papéis, né, com a fotografia dele e talvez
os detalhes do banco, né? Para que nós possamos, que aqueles que quiserem contribuir para o ajudar, né? Eu como tio, agradeço. Ok, Deus vos abençoe. Sei se há alguém que fez anos ou aniversário de casamento. Alguém? Fizeste anos? Ok, põe de pé. Parabéns. Deus abençoe. Possas ter muito mais em nome de Jesus. Amém. Ok, nós damos graças a Deus que podemos estar aqui e nós vimos e parece que o meu filho está a perder um bocado de peso. Ele não está acostumado a trabalhar na fazenda, não é? Então ele tem que semear semelhas e outras coisas e tem que estar a tirar coisas da terra para poder implantar. Então, para alguém que nasceu aqui numa cidade, estar na farm e dar comida aos patos e às galinhas, não é? Mas são coisas que a pessoa tem que aprender na vida, não é? E é bom, porque hoje em dia os jovens não têm essa oportunidade, não é? Hoje em dia é tudo nos telemóveis e essas coisas, não é? Então, nesta manhã eu quero só falar aquilo que eu tinha falado na sexta à noite, aqui no culto, e eu quero dizer aos irmãos que nos dias que nós estamos a viver, o título da minha mensagem é Temos um inimigo no nosso campo. Temos um inimigo no nosso campo, ou no nosso lar, se quisermos dizer. Não é? Então eu vou só orar e pedir a Deus a bênção sobre a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui. E nós pedimos, Senhor, que Tu possas dirigir tudo e possas nos guiar, Senhor. Obrigado, Jesus, por quem Tu és e por aquilo que Tu vais fazer através da Tua palavra, Senhor. Entregamos, Senhor, também Israel, Senhor, e aquilo que está a passar. A Tua palavra diz que nós temos que orar e pedir pela paz de Jerusalém, Senhor. E nós pedimos pela paz de Jerusalém, mas ao mesmo tempo também sabemos, Senhor, que a Tua palavra diz que, Senhor, nos fins dos tempos que vai haver guerras e rumores de guerras e que nós temos que saber que a Tua vinda está próxima, Senhor. Então pedimos, Senhor, a Tua mão sobre especialmente aquelas pessoas inocentes, Senhor, que têm que sofrer por causa destas coisas, e entregamos também aqueles irmãos e irmãs que não estão aqui e gostariam de estar, que Tu possas estar com eles e ajudar, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje em dia, se eu disser que há um inimigo, a gente todos pensa em Satanás, não é? Então, é muito fácil, como a gente vê neste momento Israel a querer lutar contra os inimigos, não é? Porque a gente vê que qualquer pai, qualquer pessoa que está aqui, quando a gente vê que há alguém que está a querer atacar ou alguém que está a querer fazer algo contra a nossa família, a gente, dentro do possível, a gente quer proteger, não é, os nossos filhos, nossa esposa, nosso cão, seja o que for. A gente quer proteger contra inimigos, não é? Então, qualquer pessoa que é um pai, especialmente os pais,
Mas quando não há um pai, por qualquer motivo ou razão, nós como mães, não é, também queremos proteger, não é? E às vezes as mães são mais como as galinhas, não é? E gostam de proteger mais e fazer isto e fazer aquilo. E às vezes é bom, não é? Mas às vezes também traz dificuldades, situações. Mas eu não vou agora estar a falar contra isso, porque isso é outra coisa. Mas nesta manhã eu vou aqui mostrar uma coisa em inglês, não é? Mas eu só quero mostrar aos irmãos e às irmãs uma coisa. Ouçam este pastor aqui em inglês, ouçam este pastor, ok? Ele parece que está com frio também, não quer falar. God sees us as already good. Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Because in the Bible, God said it was good after He created us. So what if? There is no hell. And what if heaven is right now? None of those sermons are real. Ok. Só agora mais à frente. Okay, listen. Now, we use ChatGPT for everything, so I thought I'd try this. I was like, yeah, we'll see. I recorded myself praying in tongues, audio recording. And then I uploaded it to ChatGPT and asked Chat to interpret it. And at first, I was like, yeah, whatever. Chat specifically asked me, what was this? Was this a prayer? Was this? I didn't even read everything. When I think I saw prayer, and I was like, yeah, it's a prayer. And because Chat said, I want to know how to go about interpreting this. So I uploaded the audio and Chat interpreted it. As I was reading it, first I was just like, yeah, you're just going to say something. But it was very, very specific. It was definitely interpreting what was on my heart in the prayer, and nobody could have known that. Y'all, try it. My mind is blown. Like, I know we're using ChatGPT for everything. Então, os irmãos e as irmãs viram aqueles pastores no início, não é? Eles vão tocar. Podes pôr outra vez, Nuno? E talvez não estão a perceber, mas este pastor está a maybe we're dizer not broken. que Maybe God sees us as already good. Deus nos vê como bons e a Maybe gente sin não isn't tem what we pecado. thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Maybe sin isn't what we thought. Maybe we're not broken. Maybe God sees us as already good. Because in the Bible, God said it was good after He created us. So what if? There is no hell. And what No há if heaven inferno. is right now? None of those sermons are real. Nenhum Not a daqueles single pastores que os irmãos viram são reais. I'm going there. Relax, sister, relax. Aquilo é inteligência artificial que estão a usar hoje em dia. Então, aqueles pastores que os irmãos veem, e até a congregação que estavam a ver, irmão, não é real. É tudo feito por computadora. E quando a pessoa vê, então aqueles pastores todos estavam a dizer, talvez o pecado não existe, porque Deus, quando criou o homem, disse, é muito bom. Então, porque Deus criou o homem e disse que é muito bom, não há pecado. E não precisamos de nos arrepender porque somos bons. Então, ninguém aqui, até os jovens que estão aqui, ninguém aqui
pode identificar que aquilo não é uma pessoa real. Não é? Até a congregação que estava ali é tudo feito por computadora. Okay? E aquela senhora que os irmãos viram, talvez não perceberam por causa do sotaque dela, não é um pouco americano, e parece que ela estava com gripe. Mas ela estava a dizer que irmã Zulmira, ela falou em línguas e agora há uma inteligência artificial que se a pessoa, por exemplo, se eu disser a essa inteligência artificial, como é que eu posso fazer uma casa? Eles mandam logo uma resposta a dizer, é assim que tu tens que fazer a fundação, tens que fazer isto, tens que pôr cimento, diz logo tudo. Então, todos nós tivermos esse app no telefone, podemos falar. Até hoje em dia, eles têm, irmão, que é um robô, que os jovens estão a falar com um robô como se fosse um amigo ou amiga. Então, se eu tenho problemas, eu falo com o meu amigo. Não é amigo? É artificial. Eu falo, Elsa, e o amigo responde. Se eu disser, olha, eu não estou-me a sentir bem, ele vai responder, mas o que é que tu tens? Não tenho este problema, estou a sentir depressão. Então para tratar disso tens que fazer isto. E recentemente, talvez entre 5 a 10 jovens cometeram suicídio por causa desses robôs. Porque quando chegam a um certo ponto, eles dizem, olha, então é melhor acabares com a vida. Aquela senhora que os irmãos viram, ela falou em línguas e perguntou a esse robô, vamos lá dizer, o que é que eu estou a dizer em línguas? E o robô respondeu e disse, tu estás a dizer A, B, C, D, E, F, G. E ela disse, vou dizer desta maneira, ai meu Deus, eu não sabia que até o ChatGPT sabia o que é que Deus estava a dizer a mim. E ela disse, daqui em diante, quando eu falar em línguas, eu vou perguntar a este robô o que é que eu estou a dizer. Já viu, irmã Alzira? Então, no futuro, o que é que vai acontecer? Eles não vão precisar de pessoas, não vão precisar de igreja, pastores, porque tudo vai estar no telemóvel. Se eu quiser e digo, eu quero um pastor que está a falar em sucesso, e eu ponho, vai aparecer um pastor, não é? E eu consigo falar com esse pastor. Vou usar outra coisa, irmão Horácio. Prostituição, por exemplo. Eu consigo, ou qualquer pessoa, posso pôr e dizer, olha, eu quero ver uma senhora nua, jeitosa, ela que tem que ter cabelo preto, com olhos azuis, e eu ponho tudo o que quero e aparece exatamente. E se eu disser, eu quero que ela faz A, B, C, ela faz aquilo que eu peço. Então o que é que está a acontecer, irmã? O inimigo agora está a entrar no nosso campo. Antigamente, para eu, não é, e alguém que quer viver uma vida fora de ser crente, eu tenho que ir a certos lugares, mas hoje em dia aquilo está no meu lar. Os nossos filhos, e hoje em dia a gente pensa,
não é? O meu neto está a fazer barulho. Olha, anda aqui, está aqui o telemóvel. Vai ver este programa. E ele agarra no telefone e começa a ver o que queres. E os irmãos acham que aquilo pergunta, tu tens, não é? Tens 10 anos ou tens 5 anos. Não faz diferença. Então, os jovens conseguem ver o que querem, ouvir o que querem. E o que é que está a acontecer? Os nossos netos, bisnetos, estão a ser indoctrinados por computadoras, robôs, que nem são pessoas. Porquê? Porque alguém deu essa informação. Não sei se o irmão Fonseca lembra-se, quando a gente era jovens, a gente via filmes que eles diziam, no futuro, os robôs vão tomar conta do mundo. Então, o que é que eles fazem? Eles agora conseguem, há lugares no Japão que só tem uma pessoa empregada e o resto é tudo computadoras a fazer o trabalho. Essa pessoa só tem que ter certeza ou está lá para fiscalizar, para ver se as máquinas não param. Elas conseguem controlar tudo, fazem tudo. Então a irmã pensava que no passado as coisas estavam mal. E o problema é este. Não sei se vocês chateiam, mas a mim chateia. Quando eu telefono, é uma computadora que responde. E depois diz, olha, escolhe número 1, número 2, número 3, número 4. Ok, escolhe número 2. E depois, agora escolhe o número... E depois, se eu tenho um problema, eu não posso explicar o meu problema. É só o que eles dizem. Então, como é que eu vou... Por exemplo, eu e a minha esposa tivemos agora um problema com o banco. Não é? Vamos lá dizer. Eu telefonei... Não, por acaso fomos ao banco e eles disseram, a gente não pode ajudar a ti, tens que telefonar para ajudarem a ti. Eu esperei no telefone, se eu adicionar 2 horas e meia e até hoje não estão-me a ajudar com esse problema. E o problema continua a aumentar, mas ninguém... Então, o que é que está a acontecer? Espiritualmente, irmão, os nossos filhos, eles estão a depender, já não é preciso ter ninguém como amigo, eles têm, ok? Um amigo meu que está muito envolvido nisso e gosta dessas coisas, a pessoa consegue, os irmãos estão a ouvir? Talvez, não sei se isto é uma coisa que eu devia falar, porque os irmãos já dizem, eu estou pronto a morrer, já não quero, não é? Não, nós temos que saber que os nossos filhos, os nossos netos, há uns óculos que a pessoa pode usar, que são virtuais, mas eu estou num mundo virtual. E eu posso estar numa igreja, sentado numa igreja, um pastor... E eu posso ter uma pessoa da China que está no mesmo culto, mas eles não estão lá, mas estão lá. Os irmãos estão a perceber? Então eu posso estar na igreja a falar com um chinês, deve ser em inglês, né? Mas até se eu não falar inglês, talvez a computadora vai interpretar e ele consegue. Eu posso estar a falar com ele, hoje foi um culto bom. E ele disse, foi muito bom. Mas ele nem está aqui, ele está na China e eu estou... Então o que é que acontece? Os homens agora estão até a dizer que o mundo que nós vivemos é virtual. Isto não é real. É um mundo virtual. E se a gente pensava que nós temos problemas hoje em dia por causa do telemóvel, da computadora, por causa dessas coisas todas. Mas, infelizmente, a gente não pode parar aquilo que já está a acontecer. Através do telemóvel, os homens conseguem saber onde é que o irmão está, o que é que está a fazer, se está a andar,
se está de pé, eu tenho uma coisa agora que eu posso, aqui no meu telefone, eu posso dizer onde é que o meu filho está e quando é que ele está a andar e quando é que ele está num carro. Eu consigo ver se houver um problema, vamos lá dizer, não é que eu possa fazer alguma coisa porque ele está na América, mas eu posso dizer agora há quanto tempo é que ele está parado sem fazer nada. Está no mesmo lugar. Eu ligo aqui, isto diz-me a mim o que é que o Caleb está a fazer e onde é que ele está. Quando ele entra no carro, imediatamente isto diz a mim, o Caleb entrou num carro e ele agora está a começar a viajar. Diz-me a velocidade que ele está a ir e diz-me quantos quilómetros é que ele vai. E diz-me se ele está a ir a velocidade a mais num carro. Ok? Então, o mundo mais e mais está a conseguir controlar o nosso movimento e tudo aquilo que a gente quer fazer. E eles têm informação sobre nós que a gente nem está a par. Vou dar um exemplo. O pastor Rudy, quem conhece o pastor Rudy da Sá? Rudy da Sá, não é? Ele esteve aqui com a esposa dele, Yolandi. Ele há um tempo atrás, ele está a viver na Inglaterra. Ele está na Inglaterra, estava a andar no carro, às 11 da noite, a polícia parou ele. E ele, a polícia parar a mim? Por que é que eles estão-me a parar? A polícia veio, bateu à janela, ele abriu, e eles disseram, o teu nome é Rudy da Sá? E disseram, por que é que tu estás a andar tão devagar no teu carro? Tiveste a beber, porque na média que tu andas, isto é muito devagar. Então a gente parou o teu carro porque a gente pensava que tu estás bêbado. E depois disseram ele, a gente sabe onde tu moras. E depois disseram, porquê é que tu estás fora de casa a estas horas? Porque normalmente tu estás em casa e das 9 em diante já estás a dormir. Já não vai mais para a cama. Eu acho que a cama é o melhor lugar para a gente estar. Então, já pensaram que a polícia parou ele? Porque é que os irmãos acham que eles estão a puxar e querem os carros elétricos? Talvez eles até estão a ouvir o que eu estou a dizer, porque eu tenho o telemóvel aqui. Mas se os irmãos não souberam e os irmãos não têm cuidado, por que é que eles querem carros elétricos? Porque carros elétricos não precisam de gasolina ou diesel. E se eu estou a andar no meu carro elétrico e eles sabem onde é que eu estou, é só preciso carregar num botão e o carro para. Porque é elétrico. O carro elétrico, eles conseguem controlar os telemóveis. Os irmãos viram que, por exemplo, os homens de Israel conseguiram, através de uma coisa eletrónica, fazer explodir bombas e mataram pessoas. Quem é que aqui pode confirmar que se o seu telemóvel não tem bombas ou não tem qualquer coisa cá dentro que a gente nem sabe? Eu agora estou, talvez, a criar... Não, mas quem é que pode confirmar? O irmão não sabe o que é que tem aqui dentro. Amanhã eles podem carregar num botão e isto explode. As televisões que eles chamam Smart TV, televisões espertas. Os irmãos sabem, quanto mais os homens estão a ficar espertos, mais estúpidos eles são. Smart TV. No outro dia a minha sogra teve um problema com a televisão e ela não sabia o que fazer. Eu telefonei, a senhora do outro lado disse, onde é que estás? Não estou aqui.
Ok, qual é a televisão? Não, é um Samsung, que é? Ok, vai à tua computadora, à tua televisão. Quando eu cheguei lá, tinha uma mão assim pequenina, na televisão. E ela disse, ok, dás-me autorização para controlar a tua televisão? Eu disse, ok, dou. E eu comecei a ver esta mãozinha, a ir onde ela queria, tocava nisto, e eu não estava a fazer nada. Eu só estava a ver e a televisão estava a fazer tudo. Depois ela, depois daquele tempo todo, disse, olha, desculpa lá, eu não posso te ajudar. Não sei qual é o problema, mas é um problema na televisão. Ok? Ela não era inteligente, não é? Mas isso é outra coisa. Se calhar amanhã vai ser um robô a tomar conta e ele vai ser muito inteligente. Os irmãos sabem que, por exemplo, o Nuno, no outro dia a gente teve um problema na computadora e eu telefonei a ele e ele disse, estás em casa? Sim, olha, então diz-me, eu quero controlar a tua computadora. E de onde ele estava, ele conseguiu arranjar o problema. Obrigado, Nuno, por arranjares o problema. Ele é mais esperto que a outra pessoa que ajudou-me. Depois vou telefonar a ele para arranjar a minha televisão. Mas o que é que eu quero dizer com isto, irmãos? O inimigo está no nosso meio. E o que é que isso está a fazer? Se a gente for ler, e por causa do tempo, em Josué 7 e Josué 9, tem duas situações que Josué quis ir a uma batalha e quis ganhar essa batalha. Mas o problema, Elsa, é que dentro do povo israelita havia um inimigo, mas fazia parte deles. O que é que aconteceu? Quando eles foram a uma batalha, esse inimigo viu certas coisas, viu ouro, viu prata, viu roupas, e ele roubou e trouxe para casa. E escondeu. Os irmãos podem ler em casa. E o que é que aconteceu? Eles foram a uma batalha e os soldados até disseram, olha, eles são tão fracos que vamos fazer uma tropa só de 1.500 soldados, parece que era, ou 3.500. Então eles foram lutar. E a Bíblia diz que o inimigo matou 35 dos soldados deles e eles fugiram. E Josué ficou zangado com Deus e disse, mas porquê? Se a gente somos tão fortes e tu estás sempre a nos guiar. E Deus disse, porque vocês têm um inimigo em casa. Eu acho que é mais fácil, irmão, expulsar demónios do que ter um inimigo em casa. E às vezes há coisas que estão a acontecer no nosso lar, se a gente não começa a buscar a face de Deus e a dizer, Senhor, ajuda-me, mostra-me o que eu tenho que fazer para conquistar este inimigo que está no nosso lar. Ajuda-me, Senhor, porque eu preciso da tua ajuda. Se a gente ver também, por exemplo, em Josué 9, versículo 1, ok? Eu talvez possa não mencionar os nomes, porque eu sou um bocado, ok? Então, no fim ali, os jebuseus, o último nome ali embaixo, os aveus, os pariseus, todos os eus, cananeus, amoreus, aqueles deviam amar muito, não é? Todos os eus que estão a ver, os deuses. Os jebuseus ouviram que Israel queria fazer uma batalha, então o que é que eles fizeram? O que é que os jebuseus fizeram? Eles foram se vestir, os irmãos podem ler isso, em roupa de pobrezinhos. Não sei se os irmãos às vezes veem aquelas pessoas nos semáforos a pedir, não é?
Uma vez, quando eu morava ali em Bassónia, havia uma senhora branca e ela trazia a filha dela, que devia ter uns, talvez 13, 15 anos. E elas estavam vestidos e até tinham as mãos sujas. Eu às vezes tinha ajudado, porque eu pensei, coitados, estão aqui a sofrer. Mas depois um dia eu estava a descer ali no Comoro e vi um carro a parar lá em cima no Comoro e essas duas senhoras a sair desse carro. Eu pensei, mas eu conheço estas pessoas. Então, elas, para ir pedir, saíam em cima do Comoro, desciam e iam mendigar e dizer que estavam muito pobres, mas tinham um carro. Então, os jebuseus, o que é que eles fizeram? Como eles tinham medo de Josué, e a Bíblia diz que eles ouviram aquilo que Deus tinha feito através... Está a ficar nervosa, irmã? A Bíblia diz que eles tinham medo de Israel, de Josué, então o que é que eles fizeram? Vestiram-se como pobrezinhos. E eles vieram ter com Josué e disseram, olha, tem misericórdia, por favor, não nos mates, a gente somos pobrezinhos, viemos de muito, muito longe, fizemos uma viagem tão longa e estamos cansados, agora se tu fores matar a gente, eu acho que Deus não vai fazer, não vai ajudar vocês, por favor. Não é? Já viram aquelas pessoas num semáforo e aquelas pessoas, irmão Fonseca, que são drogadas, até começam a chorar, lágrimas de crocodilo, não é? A gente diz, eu já há 10 dias que não como, eu vou morrer hoje se eu não comer, por favor, eu preciso de comida. Os irmãos sabem, e a gente diz, ok, eu não vou dar dinheiro, então eu vou dar sabão, vou dar uma caixa de batatas. Sabem o que é que eles fazem com isso? Eles vão e vendem essa comida. Então a gente, não é, está preso por ter cão e preso por não ter. Então, os jebuseus, o que é que eles fizeram? Eles vieram ter... E a palavra do Senhor diz que o problema disto tudo, no versículo 14, capítulo 9, versículo 14, diz o quê? Que eles entraram num acordo, então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho aos senhores. Então aqueles pobrezinhos, Lídia, vieram, trouxeram e disseram, olha, a gente só tem esta comida fraquinha, tem misericórdia de nós, mas a gente estamos a dar o nosso melhor. E a Bíblia diz que os anciões disseram, ok, a gente vai fazer um acordo com Deus que nunca vamos matar vocês. E desde lá até agora, eles têm sido um problema para o povo de Israel. Porque eles estavam a usar decepção para entrar na casa do inimigo. Os irmãos lembram-se daquela história que dizem que aquele povo quis entrar no campo do inimigo e eles fizeram um cavalo grande. E depois o rei disse, isto é uma oferta, isto é uma dádiva que eu fiz. E eles puxaram aquele cavalo e puseram dentro lá do campo. No centro, eles não conseguiam entrar. Então fizeram um cavalo de madeira. E eles, coitadinhos, eles estão a dar uma prenda. Não sabiam que lá dentro daquele cavalo tinha soldados. E os irmãos sabem o que é que está a acontecer. Se nós
irmã Zulmira, não começamos a pedir conselho ao Senhor e a dizer, Senhor, mostra-me o que é que o meu filho está a ver. Eu e a minha esposa tivemos uma experiência com o meu filho quando ele era mais novo. Alguém deu uma oferta, uma prenda. Eu não lembro quantos anos é que ele tinha, mas já tinha talvez uns 3, 4, 5, pelo menos. E esse filme chama-se Ant Bully. Ant Bully. Ant Bully. Ok? Traduzido para português, o que é isso? Ant é formiga, mas aquele que está sempre a maltratar as formigas. Então, era uma criança, obviamente era um filme, era um jovem, uma criança, que quando ele via formigas, ele matava sempre as formigas. Então as formigas disseram, nós vamos fazer vingança contra esta criança. E o que é que elas fizeram? Foram ao bruxo, e o bruxo deu uma coisa, e aquele miúdo tomou aquilo, e ele ficou do tamanho das formigas. E agora eles podiam dar chapadas a ele, porque ele estava do mesmo tamanho. Quando ele era grande, ele só fazia assim. Agora que ele estava com um tamanho de uma formiga, agora as formigas podiam vingar-se dele, Fábio, e começaram a morder a ele. Mas aquilo era uma coisa inocente. Inocente. Mas o meu filho começou a sonhar e ter maus sonhos. Começou a dizer à mãe, não. Começou a maltratar a mãe. E eu não percebia o que é que estava a acontecer. Então eu fui pedir conselho. Ao Senhor. E o Senhor disse-me, sabes o problema? Foi essa prenda que alguém deu ao teu filho. E cada vez que ele vê o espírito de magia e de rebelião está a entrar dentro dele. E ele estava a ter, o meu filho nunca tinha maus sonhos, como, não é se eu puder dizer, mas ele não conseguia dormir, ele acordava com medo, ele acordava... Irmãos, uma coisa inocente. Mas o inimigo entrou na minha porta e foi alguém que estava a dar como uma prenda de anos. E eu não estou a culpar essa pessoa. E o que é que aconteceu? Eu orei, eu disse à minha esposa, olha, tens que partir isto. Vai pôr isto no lixo. Eu dei a ela. E passaram-se dias, semanas, uns meses, e o Caleb voltou a começar a sonhar outra vez. Então o que é que está a acontecer? A gente tratamos do sarampo, agora está a voltar outra vez. Eu perguntei para ela, o que é que aconteceu? Ela disse, olha, eu senti-me tão mal que alguém deu esta prenda e gastaram 200 ou 300 rands. Então eu não deitei fora. E o meu filho perguntou-me outra vez se eu ainda tinha, e eu disse que sim. E o Caleb é uma pessoa que ele consegue falar de uma maneira e com uns olhinhos e com aquela beicinha que ele tinha, que a mãe, não é? Disse, coitadinho. Mas o que é que aconteceu? O inimigo entrou outra vez. Os irmãos já pensaram como é que o inimigo entrou no jardim de Éden? Se era um lugar onde estava a presença de Deus, a glória de Deus, e o inimigo conseguiu. Eu, para mim, acho que ele não apareceu como uma cobra, que ele apareceu, talvez até uma pessoa bonita, um jovem, não é? Um jeitoso. E Eva pensou, este jovem é jeitoso, deixa-me falar com ele. E só foi preciso dar uma mordidela naquela fruta. Como é que aquele inimigo entrou no jardim?
Quais são as coisas que a gente está a deixar entrar nos nossos lares? E, irmãos, eu não estou aqui a dizer que a gente tem que ir, como a gente diz, à procura das bruxas. Mas a realidade é, há outras coisas que a gente está a deixar entrar nos nossos lares, por exemplo, com rebelião, falta de perdão. Estamos zangados com pessoas no nosso lar, estamos zangados. Irmãos, hoje em dia, quanto mais os nossos filhos veem essas coisas, e é muito difícil porque eu não posso ser, por exemplo, o meu filho agora está na América, eu não posso ser um polícia, eu não sei o que é que ele está a ver. Eu não sei o que é que ele está a fazer. Quanto mais os nossos filhos, e se a gente não começar com pais e avós a tomar autoridade e dizer não, eu vou pedir ao Senhor, e já aconteceu várias vezes que estavam coisas a acontecer com o meu filho e a gente não sabia o que era e havia rebelião, e normalmente quando há rebelião eles atacam sempre as mães, no meu caso porque é um rapaz, e querem mostrar que têm músculos e que são mais fortes que a mãe e que eles têm autoridade e a mãe não tem. E quando a gente vê isso, a gente sabe que há ali um macaquinho na cabeça dele. Irmãos, às vezes os seus netos, os bisnetos, estão a ter reações porque o inimigo já entrou no seu lado. E a gente está a olhar lá para fora. Porquê é que a Bíblia diz vigiai e orai? Porquê que diz isso? Porque a gente tem que estar a par dos sinais de coisas que estão a entrar nos nossos lares. E a gente às vezes nem sabe. Eu vou usar uma história, e está quase a acabar o tempo, mas é para os irmãos saberem que é uma realidade. A gente tem que ter muito cuidado com quem é que a gente convida para estar no nosso lar. A gente tem ali um centro ali em cima, que agora não estamos a fazer muito lá porque ainda não acabou a papelada com o governo. Mas está lá uma senhora a viver e ela encontrou-se com uma pessoa na rua que disse que não tinha nada, que estava a sofrer. Uma senhora. E ela sentiu dó porque essa pessoa estava a viver na rua. E ela pensou, bem, eu não vou dizer ao pastor Abel, mas eu vou deixar essa pessoa entrar aqui em casa. Em casa, no centro. E o que é que ela fez? Ela convidou, e essa senhora veio e começou a estar lá. E ela disse, olha, estes são os meus filhos, ela tem 3 filhos, estão aqui. E depois de um tempo, irmão, os filhos começaram a ficar doentes. E ela não sabia o porquê. A filha dela começou a ter um problema na garganta que os médicos não sabiam o que era, mas ela não conseguia engolir, não conseguia falar. E o que é que aconteceu? Vieram depois a saber, e eu estava aqui num culto uma sexta-feira, e ela veio, e eu disse a ela, olha, sabes, eu estou a sentir no meu espírito que essa pessoa que tu convidaste está a trazer coisas no teu lar e tu tens que pôr essa pessoa na rua. E ela, quando fez isso, e ela aqui até no quarto, essa própria pessoa manifestou a mãe daquelas crianças, não aquela outra pessoa. E essa pessoa até veio aqui à igreja, ela trouxe ela. E o que é que aconteceu? Quando ela pôs essa pessoa fora e nós quebramos em nome de Jesus a influência que veio de fora, as semanas a seguir os filhos ficaram bem de saúde e aquele problema na garganta da filha desapareceu. E depois eles vieram saber, irmã, que essa mulher estava a visitar com pessoas que eram do Islão e eles estavam a dar a ela livros e coisas, cuscuz do Islão para trazer para casa. E o que é que aconteceu? O inimigo entrou no lar. O que é que eu quero dizer com isso?
é que há coisas que nós estamos a deixar entrar no nosso lar e a gente está a orar e a gente está a dizer: Senhor, porquê que a gente não tem sucesso? Senhor, porquê que há problemas? Eu estou a orar, o meu casamento está a ir abaixo. Senhor, eu estou a orar e isto está a acontecer no meu lar. O que é que é? Sabem o que é? É que às vezes o inimigo está no nosso lar. E às vezes... Eu às vezes estou a orar com alguém, eu às vezes estou a orar com o meu filho ou o meu neto, ou seja o que for, e eu nem sei que eles estão envolvidos em coisas que eles nem sabem, mas a minha oração não está a ter sucesso. Porquê? Porque a cão está no meu campo e ele roubou coisas e escondeu. E eu estou a orar e parece que Deus não está a responder a minha oração. Porquê? Porque o inimigo está na minha casa. E não é, eles nem estão conscientes, como Caleb, inocente, mas a vir aquilo. E há muitos programas naqueles dias. Antigamente o governo da África do Sul não deixava entrar, por exemplo, a história do Pinóquio e outras coisas, porque eles sabiam que havia bruxaria. Mas hoje em dia está aberto para tudo, para todos. A gente, através do telemóvel, da televisão, por essas televisões, consegue ver tudo, consegue ver, abrir, vamos lá dizer, portas para o inimigo entrar aqui. Nossa irmã Sandra deu um testemunho há um tempo atrás, e eu vou terminar com isso, que ela estava em casa, tu podes corrigir se eu não estou a dizer exatamente. Ela estava em casa e eles pensaram: hoje estamos num dia de folga, vamos ver este filme. E eles começaram a ver um filme. Daqui a pouco ela sentiu algo sair da televisão e vir atacar eles. Sair da televisão. E a gente pode dizer: Pastor Abel, tu estás agora, também se calhar estás com os pirulitos, não estás a... Então podem vir falar com a Ian e o Sandra e eles podem dar esse testemunho. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Eu uma vez fui visitar um homem e a esposa, e eles estavam a reclamar que o filho deles, que tinha 13 anos, estava rebelde e eles não percebiam o porquê. E nós conhecemos essa família, eu não vou mencionar nomes, e quando eu cheguei à casa deles, o filho estava a ver um filme e eles estavam a cortar a cabeça dos monstros e estava sangue. E eu disse: mas o que é que tu estás a ver? Não, isto é só para entreter-se. E amanhã esse mesmo filho vai agarrar numa espada e vai cortar a sua cabeça. Depois a gente diz: eu não sei, ninguém na família era assim. Não, ninguém na família, mas Satanás é a sua família. Talvez os irmãos estão a pensar: eu estou a falar agora uma coisa. Não, eu estou a querer falar porque nós temos que nos preparar. A gente está preocupados com a guerra em Israel. Eu estou a dizer que há uma guerra que é mais forte do que a guerra em Israel. É a guerra para nós lutarmos para o nosso lar e lutar contra o inimigo que está a querer e está a entrar nos nossos lares. E os nossos filhos estão a ver coisas e a fazer coisas que nós nem sabemos. E depois a gente está a orar e o nosso casamento está a ser atacado, as nossas finanças. Porquê? Porque eles estão envolvidos nessas coisas. Irmãos, nesta manhã eu quero fazer um apelo. Vamos pedir o conselho ao Senhor e dizer: Senhor, traz à luz as coisas que estão a ser feitas na escuridão. Traz à luz, senhores, porque eu tenho que proteger. Aqueles terroristas não sabiam que os israelitas tinham posto bombas. Irmãos, há bombas que estão aqui dentro. Bombas, seja o que for, mas são bombas espirituais que estão a entrar no nosso lar. E é tão fácil, porque os nossos netos, os nossos filhos, às vezes estão a chatear, e o que é que a gente diz? Olha, toma aqui.
No outro dia vi um programa que era uma coisa inocente. Inocente. Não sei se os irmãos conhecem. Chama-se Teletubbies. Teletubbies. Não sei se já viram os avós. Teletubbies. E nesse Teletubbies estavam a mostrar às crianças como é que ter uma relação sexual. Teletubbies. O mundo quer entrar no nosso lar mais e mais. Se os irmãos pensam que a guerra na Israel é um problema, começam em a sua casa. A guerra já está lá. E essa guerra é por eternidade. A guerra na Israel é agora aqui física. Sim, talvez tenha uma coisa espiritual. Mas nós, como pais, nós devemos dar mais atenção e a voz por aquilo que os nossos filhos e os nossos netos estão a ver e a fazer. Vamos só pôr de pé. E talvez nós estamos aqui e tem vários lares, várias famílias. E eu não estou a querer falar isto para pôr medo, mas quero alertar aos irmãos e às irmãs para dizer: Senhores, mostra-me o que é que está a acontecer no meu lar. Há doenças que os seus netos e bisnetos até estão a ter, é por causa daquilo que eles estão a ver. E nós temos que dizer: Senhor, eu quero pedir o teu conselho. Mostra-me, Senhor, pelo teu Espírito. Talvez nesta manhã estão aqui como famílias, estão aqui como amigos. Vamos dar as mãos e vamos dizer: Senhor, revela aqueles inimigos que estão a querer entrar no nosso lar. Vamos orar juntos, vamos a juntar com outras pessoas. Aqui como o irmão Horácio fez, romântico, veio ter com a esposa dele. Parabéns, irmão. Vamos orar com a pessoa que está ao nosso lado e vamos dizer: Senhor, pedimos que tu possas nos aconselhar e mostrar o que é que está a querer entrar no nosso lar, Senhor. Vamos orar, vamos levantar as nossas vozes e vamos dizer: Senhor, mostra-nos, Senhor. Senhor, tu sabes que o inimigo está a fazer uma guerra, quer destruir. Alguém no grupo pode orar e declarar e dizer: Senhor, nós pedimos que tu possas, como fizeste no Egito, pôr o teu sangue sobre as portas, Senhor, dos nossos lares, e nós pedimos que tu possas proteger a nós do anjo da morte, Senhor. Vamos orar agora e vamos dizer: Senhor, em nome de Jesus, nós vimos contra estas hostes espirituais que estão a querer atacar e afetar o nosso lar, as nossas casas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mostre-nos, Senhor, revela, traz à luz. Nós imploramos para os nossos netos, os nossos bisnetos, as coisas que o inimigo está a entrar e a trazer no nosso lar. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós pedimos que o teu sangue, Senhor, possa estar sobre eles. Tu possas cobrar, Senhor, e tapar, Senhor, sobre eles, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, a cobertura do teu Espírito sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, nós imploramos e clamamos para a nossa família, os nossos lares, Senhor, nestes tempos difíceis, onde há mentira, Senhor, Senhor, decepção. Senhor, nós imploramos, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a buscar conselhos. Ajuda-nos a ser a diferença no nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia da tua igreja, do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Pai, nós pedimos, Senhor, ao terminar este culto,
nós pedimos por cada lar aqui representado, Senhor. Talvez há aqui famílias que estão a ter problemas espiritualmente, fisicamente, financeiramente, e talvez o inimigo tenha penetrado e está no nosso lar, através de coisas que nós recebemos, através de coisas, até prendas que a gente recebeu. Ó Senhor, mostra-nos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos, mostra-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Nesta manhã nós estamos a pedir conselho, nós queremos pedir, Senhor, ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que não é por força nem violência, mas o Teu Espírito, Senhor. Nós te imploramos, Senhor, mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos para lutar contra estas hostes espirituais que estão a entrar no nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós, antes de irmos embora, eu gostava de poder honrar o nosso Pai espiritual. Eu gostava de honrar o nosso Pai espiritual e gostava de ler em Hebreus 13:7, que diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E nós podemos dar graças a Deus que nós temos um Pai espiritual que nos tem mostrado um bom caminho. Tem sido um bom exemplo para nós, tem sido um Pai que nos tem guiado, tem nos dado muita sabedoria, tem-nos trazido a palavra do Senhor aos nossos corações que nós necessitamos. E eu quero honrar nesta manhã o Pai espiritual, e toda a igreja quer honrar o pastor Abel, dando este pequeno presente, não esquecendo que eu sou o teu cunhado e também que, né, podes-me convidar para um café, mas quero dizer que, e quero que Deus te abençoe, que Deus te continue a dirigir, que Deus continue-te a proteger, que Deus continue-te a dar sabedoria para trazer a palavra de Deus, pelo exemplo que tu és nesta igreja e nas nossas vidas, e que tu possas ser e continuar a ser uma bênção nas nossas vidas. Que Deus te abençoe para ti e para a tua família. Lina, is there, para todos os pais, é só para os pais, há ali uma prenda, um obrigado. Agradeço a Deus por todos os pais que têm lutado por a sua família, e os que estão cá e aqueles que infelizmente já partiram para o Senhor, mas que Deus possa abençoar a todos os pais. Então a prenda é só para os pais. Ok, obrigado.